Então, o nosso tema hoje são 4 pilares para a saúde integral. O que nós queremos conversar e por que nós escolhemos esse tema? Esse tema é uma reflexão que a gente já vem fazendo a partir de uma das lições do livro Vinha de Luz, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Chico Xavier. E nessa conversa, nesse texto, ele escreve o seguinte: a higiene, a temperança, a medicina preventiva e a disciplina jamais deverão ser esquecidas. Então, a nossa conversa hoje vai ser basicamente sobre o primeiro pilar. Nós vamos falar sobre higiene nos seus mais diversos aspectos, nos permitindo, na nossa conversa, passar brevemente sobre as questões da higiene no seu aspecto físico, no seu aspecto corporal, mas falando, nos lembrando, porque em saúde mental, uma das características, às vezes, que a gente encontra é os pacientes perderem certos cuidados de higiene física, e a gente precisa se lembrar disso. Algumas pessoas têm dificuldades de manterem uma rotina nesse patamar também, então nós vamos conversar sobre isso. Então, a higiene é um conjunto de condições ou de hábitos que conduzem ao bem-estar e à saúde. É sinônimo também de limpeza e de asseio. E nós temos a higiene do corpo, a higiene emocional, que é a higiene da mente, e a higiene espiritual. Então, a nossa conversa, ela vai perspassar nesse momento sobre esses 3 aspectos, sendo que os 2 últimos nós vamos nos ater porque falam de muitas coisas que muitos de nós precisamos várias vezes retomar. Então, quando a gente fala de higiene, vamos lembrar dos cuidados pessoais, E que a gente tem que lembrar, às vezes, alguém dentro de casa, Adolescente fica bastante displicente, às vezes, com a higiene corporal. Chega numa idade, pelo cansaço, pela falta de energia, às vezes física, pelo comprometimento emocional, a depressão, um sentimento de menos-valia. Vários idosos perdem esses cuidados ou os fazem com dificuldades. E, às vezes, essa falta de cuidado resulta em adoecimento, em infecções, em situações complicadas. Então, rapidamente, nós vamos falar de alguns desses cuidados, só para a gente se lembrar, Banho diário, escovar os dentes, pelo menos umas 3 vezes por dia, nas principais refeições. Eu já estive em lugares, de área de saúde, dando um curso que eu estranhava que as pessoas não tinham o hábito, pelo menos depois do almoço, de escovarem os dentes. Então eu vi o pessoal que estava estudando comigo, almoçava
no próprio hospital, e você não via esses cuidados. E os poucos que a gente via, eles também achavam e observavam essa situação, às vezes complexas, né? Usar roupa limpa, cuidar dos cabelos, das unhas. Essa falta desse cuidado, às vezes, é um sinal de adoecimento, de depressão, de demência, né? De alguma situação em que há um rebaixamento do humor e da consciência, levando a algo mais complicado. Lavar as mãos, que hoje todo mundo deve ter cansado de ouvir esse negócio de lavar as mãos, né? Porque a gente tem que repetir, né? O povo não aprende, né? Usa máscara, lava as mãos, essa coisa ainda é complicada na nossa cabeça. Evitar, conforme o lugar que a gente tiver, andar descalço. Andar descalço é bom? Andar descalço é bom, andar descalço descarrega energia, você troca as baterias, as energias da vida, mas conforme o lugar que você anda, andar descalço no asfalto de cidade muitas vezes você caçar alguma situação complexa para a sua vida, né? Evitar compartilhar objetos que são levados à boca, né? Hoje, principalmente, pelo risco de contágio com o coronavírus. Evitar sentar em vasos sanitários de banheiros públicos ou em lugares desconhecidos, né? Essas coisas são importantes a gente pensar. Cuidado com os alimentos, lavar bem frutas e verduras, né? Com água limpa, deixar de molho alguns minutos em vinagre ou em cloreto de sódio, cobrir os alimentos para evitar que as moscas pousem os outros insetos no alimento, evitar, né, compartilhar esses alimentos uns com os outros nessa situação e ter o cuidado de evitar ingerir alimentos crus em lugares não conhecidos. Eu já vi inúmeros casos de pessoas que foram contaminadas com toxoplasmose por comerem alimentos crus em lugares que elas não tinham conhecimento, né? Nós temos ainda os cuidados ambientais, né? Manter o ambiente sempre limpo, acondicionar e dispensar o lixo adequadamente. Nós precisamos aprender a fazer a coleta seletiva. Isso é bem, porque é saúde para o ambiente, é saúde para nós. É evitar contaminar rios, é evitar contaminar as águas, é aproveitar o material para novas produções, evitando destruições de matas sem nenhum cuidado, né? Manter a casa sempre higienizada, ventilada. Tem gente que tem mania de deixar a casa toda fechada. Precisa correr ar dentro de casa. Hoje, principalmente, isso é muito importante. E, de preferência, com iluminação natural, né? Quanto mais a gente puder se utilizar dessa iluminação, melhor é a situação, melhor é a condição. Eliminar possíveis criadores de vetores de doença, né? A gente lembra aí da dengue, da zika, da chikungunya, né? Lembrar que as pessoas que não têm esgotos na região, que a gente está recebendo, né, gente de toda parte, e pessoas que às vezes orientam outras pessoas, quando não se tem essa rede de esgoto, os banheiros devem ser construídos longe dos poços de água, das nascentes, da beira do rio, para evitar a contaminação. Mas nós vamos partir para a parte da higiene que tem
muito a ver com a minha área de atuação e tenho certeza tem muito a ver com o interesse de todos nós. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de lembrar, né, que a higiene emocional é tão importante quanto a higiene física. E a gente precisa evitar a contaminação, né, e a congestão de coisas na nossa cabeça. Uma situação que a gente tem lembrado muito, né, é a gente ter o máximo de cuidado, né, de ficar evitando ouvir muitas notícias ruins, né? Porque isso não ajuda. A gente tem que ser informado, sim, mas ficar o dia inteiro na frente da televisão ou na rede social buscando informações ruins, informações que instigam as pessoas à violência, instigam as pessoas a posturas inadequadas, isso não é bom para nós, né? Ficar o dia inteiro na rede social é agredir o aparelho neurológico e também causa imenso cansaço, né? A gente vê isso muito claramente. Esse final de semana eu participei de um fórum interno da Associação Médico Espírita do Brasil, que aconteceu, né, pela plataforma Zoom, desde as 8 horas da manhã até as 18h30, com um intervalo aí para o almoço, 2 pequenos intervalos de manhã, e um trabalho muito produtivo, né? A gente ficou muito feliz, eu fiz parte da coordenação do fórum e a gente recebeu muitos elogios pelo trabalho, onde se estudou, se debateu temas polêmicos dentro da área médico-espírita. E no final do dia, o cansaço era imenso, né? A gente tinha no dia seguinte a assembleia da associação para apresentar contas, a eleição de uma nova diretoria. Aproveitar aqui para cumprimentar a nova diretoria da AMO Brasil. O Dr. Gilson continua como presidente, a doutora Kátia Marabuco assume no meu lugar a vice-presidência da AMO Brasil, o Dr. Fábio foi eleito, Fábio Nazi, um geriatra e presidente da AMO São Paulo, primeiro secretário, Dr. Ricardo Santos, cardiologista, presidente da AME Alagoas, como segundo secretário, e continuaram na diretoria a doutora Márcia e o doutor Paulo como primeiro e segundo tesoureiros. Parabéns, que vocês foram aclamados com todo o direito, né, e que a gente possa continuar trabalhando juntos nesse ideal. Então, a gente se cansa fazendo uma coisa dessa. Então, isso também é higiene emocional. Tem gente que passa um dia inteiro assistindo uma série violenta, uma série de coisas muito pesadas, e a coisa é interessante, isso causa adoecimento, sim, cansaço mental, tensão, aumenta a ansiedade, liberação de hormônios, de substâncias, causando estresse. Então a gente tem que ter muito cuidado disso. Então, dentro da higiene emocional, nós colocamos 9 itens além desse para a gente pensar. A primeira coisa é que a gente tem que ter atenção às nossas dores emocionais. A maioria de nós tem muita dificuldade
para lidar com as suas emoções. E muitas vezes a gente não esconde só das pessoas de fora do nosso interior, a gente esconde também da gente. Então, se a gente quer estar bem, eu tenho que estar atento àquilo que está mal dentro de mim. Se eu quero uma sala limpa, eu tenho que observar os cantos da sala, tenho que observar todo o ambiente para poder limpar, para poder varrer, passar um aspirador, fazer tudo aquilo que precisa. Se eu não observar, eu não ver, eu vou deixar um papel, um cisco, uma teia de aranha, alguma coisa nesse lugar. Então eu tenho que saber que eu estou triste, eu tenho que saber que eu estou muito ansioso, eu tenho que saber que a minha preocupação está em excesso, né? Saber que eu estou com muito medo, né? E ultimamente essas emoções estão muito presentes na nossa sociedade e as pessoas às vezes estão tudo bem. Não está tudo bem, né? Nós temos que ter muito cuidado, né? Uma sala limpa é uma sala limpa. Se a sala está a metade suja, ela não está limpa. Se algo em mim está em excesso, eu estou muito triste, muito ansioso, com muito medo, eu não estou bem. E se eu esconder isso de mim, né, eu não vou poder trabalhar essas coisas na minha vida e não vou conseguir caminhar. Então, a gente não tem que aprender, né? Nós estávamos falando aí de emoções esses dias aí para trás. A gente não tem que aprender só as emoções. Nós temos que aprender também, né? Além de nomeá-las, identificá-las dentro da nossa vida. E se permitir ver o nível dessas emoções. E se isso me incomoda, se isso ocupa grande parte do meu dia, eu preciso buscar ajuda. E não tem nada de mal, não tem nada de errado, não tem nada de fraqueza, né? Porque tem muita gente que acha que procurar ajuda com psicólogo é coisa de gente fraca, é coisa de gente que não tem o que fazer, que procurar médico, psiquiatra está louco, né? Está doido, né? Não é isso de maneira alguma. Então eu preciso aprender a nomear essas coisas na minha caminhada. Uma outra situação importante, né, a gente tem que evitar a solidão crônica. Então, diante da solidão, a gente precisa, né, para evitar que ela se transforme em algo crônico, a gente precisa cultivar o contato com os amigos e familiares. Hoje, na impossibilidade do presencial, a gente deve se conectar online, conversar, ouvir as pessoas, né? Trocar ideias, fazer momentos, né, em que a gente possa realmente aprender mais e mais sobre essas situações. Buscar sempre novos relacionamentos.
Por que isso? Quando a gente está falando, né, disso, é porque se a minha vida é restrita a poucos amigos, e se por acaso esses amigos sumirem da minha vida por alguma coisa, eu vou ficar solitário porque eu não me permito buscar outras pessoas dentro dessa caminhada. Uma outra forma da gente vencer, e isso ajuda profundamente, né, é fazer atividades sociais voluntárias. Muitas pessoas têm o seu grande laço de amizade dos trabalhos voluntários que eles realizam. Sejam esses trabalhos nas comunidades religiosas, nas ONGs, né? Algum trabalho voluntário, né? Quando a gente faz isso, a gente cria relações, a gente constrói esse grupo de relações. E se eu estou me sentindo muito só, é bom que eu procure uma ajuda especializada para que eu entenda o que é que está me levando à solidão. E às vezes eu estou me sentindo só não é porque eu não tenho conexões, é porque eu não consigo me conectar com as pessoas. Parece muito estranho, mas é muito mais fácil você encontrar uma pessoa na grande metrópole, onde existem milhares e milhares de pessoas com um sentimento de solidão, do que numa pequena comunidade rural, porque ali as pessoas, elas convivem uma com as outras, elas compartilham as coisas, né? A vizinha, a comadre faz um bolo, faz alguma coisa, leva um pedaço para o outro, convida o compadre, convida o outro para vir tomar um café, conversar, ouvir uma música, tocar um instrumento. Então, nós precisamos entender claramente essa coisa. Uma outra situação, né, e isso muitas vezes precisa de uma ajuda psicológica, psicoterápica, é aprender a cultivar a autoestima e o autoamor. A gente tem escutado cada vez mais falar disso, né? E o que eu vejo é que muitas vezes a gente fala, mas a grande maioria das pessoas tem uma baixa autoestima, né? Tem uma ausência de autoamor, né? Ou porque se cobra muito, né? Ou porque se desvaloriza, né? Por questões familiares, por questões pessoais, pelo próprio adoecimento emocional. Mas a gente tem que buscar ajuda, porque a gente precisa melhorar a nossa visão de nós mesmos, não é só do mundo. E como a gente tem uma visão ruim de nós, a gente acaba tendo uma visão ruim das outras pessoas, né? Porque eu vejo no mundo aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu tenho que ter muito esse cuidado, né? Outra questão é que eu preciso aprender a gerenciar o estresse. Nós somos hoje um mundo de estressados, né? A gente vive sob uma pressão externa e uma pressão interna muito grande. A gente quer, numa expressão muito popular aqui em Minas Gerais, a gente quer pôr Belo Horizonte em Sabará, né? Sabará é uma cidade histórica muito bonita, mas muito pequena, né? E Belo Horizonte, Sabará pertence à grande BH. Colocar Belo Horizonte em Sabará é impossível,
Mas a gente faz isso, a gente quer produzir muito, quer fazer muito, aceita a pressão do mundo que diz que você tem que fazer tudo. Uma coisa que eu levanto muito, né, essa questão do trabalho com home office aumentou o estresse das pessoas. Muita gente achou que trabalhar em casa ia ser uma coisa fácil, né? E como esse trabalhar em casa foi uma necessidade social num mundo onde o desemprego já era grande, né? E o nosso país aumentou o número de desemprego, né? Alguém pode dizer assim, não, mas o que se diz não é isso, né? Mas infelizmente nós sabemos que estatísticas governamentais nesses caminhos, elas têm que serem questionadas o tempo todo. E eu que trabalho com as pessoas, o que eu vejo é aumentar o número de desemprego. E eu vi as pessoas, né, que trabalhavam, saíam de casa, pegavam serviço às 8, às 9, tinham uma hora e meia de almoço, saíam do serviço 5 e meia, 6 horas, hoje trabalhando até às 9, às 10 horas da noite, porque eu brinco com meus pacientes, né, que eles estão como o pessoal aposentado numa casa. Quem aposenta numa casa muda de nome, se vocês não sabem, né? Ele passa a chamar Jaque. Porque assim, já que você aposentou, você podia fazer isso. Já que você está aposentado, você podia fazer assim. Então, é uma cobrança, já que você está em casa e que a gente está precisando, o nosso cliente quer uma reunião hoje às 8h30 da noite, é só hoje, e essas coisas viram uma exploração, e isso é uma coisa complexa, aumentando o estresse das pessoas. O que a gente pode fazer nesse campo para diminuir o estresse? Tem coisas muito básicas, né? E tem coisas básicas que as pessoas não querem realizar. Primeiro, atividade física regular. Isso exige disciplina. Tem gente até que fala que vai fazer e não faz, né? Então a gente precisa ter disciplina, né? Se a gente não tiver disciplina, a gente não faz. Tem hora que a gente começa, né, tá chegando a hora de fazer exercício, a gente tenta fazer um monte de desculpa para não fazer exercício, né? Então, é uma coisa que eu busco me disciplinar para fazer os exercícios. Com a pandemia eu tive que largar a piscina por causa, né, de ir para a academia, essa coisa toda, com um nível de proteção, mas eu passei primeiro a fazer caminhada, agora faço bicicleta, mas a gente tem que se programar para fazer isso metodicamente, né? E é muito importante que a gente tenha essa disciplina. Esse é um dos elementos que eu utilizo para minhas atividades, né, do dia a dia não serem tão estressantes como outras. Outra coisa é aprender a higiene do sono, né? O que é higiene do sono? Primeiro, se eu tenho dificuldade para dormir, não dormir de dia. Ter um horário certo para deitar e dormir. Pessoas que dormem cada dia num horário, elas agravam a qualidade do sono. A gente deve dormir num ambiente o mais escuro possível. Por quê? Porque da escuridão nós liberamos a melatonina, ela controla mais e mais o nosso organismo. O nosso cérebro não para de trabalhar, né? Porque ele, o coração, o pulmão, os órgãos vitais, eles não param de funcionar. Eles reduzem o nível de trabalho
E a luz é um estímulo que, mesmo você estando dormindo de olhos fechados, ele irrita, né, a atividade cerebral e ele irrita a pessoa. Nós devemos evitar, né, assistir TV, assistir programas violentos, notícia na hora de dormir. Nós devemos evitar ficar com o celular do lado. Tem gente que acorda de madrugada e vai no Zap olhar se recebeu alguma coisa. De vez em quando eu fico bravo com meus pacientes quando eles me contam isso. Né? Nós temos que cuidar dessa situação. E se a gente tem algum problema de sono, a gente deve procurar um especialista, que isso possa ser respiratório, isso pode ser neurológico, precisar de tratamento, que necessariamente não é remédio, mas pode, e pode inclusive durante um tempo precisar de remédio. Outro elemento para lidar com o estresse são as técnicas de relaxamento, né? Que você aprende na yoga, você aprende em algumas outras atividades físicas que buscam envolver a questão mental, né? Inclusive, nós estamos preparando para breve trazer um educador físico para a gente conversar sobre atividade física e saúde mental. Eu acho que isso é muito importante, né? Temos o Mindfulness, que hoje é uma técnica de trabalho baseado nos princípios orientais, principalmente no budismo, que se aprende atenção plena, meditação, vários outros recursos, exercícios respiratórios que melhoram essa situação. A gente deve compartilhar os sentimentos com as pessoas da confiança pessoal. Isso, quando a gente divide a nossa dor, a nossa luta, ela fica menor, a gente sente um alívio. A gente deve aprender a diferenciar e atuar nas coisas que a gente pode fazer e aprender a verificar que tem coisas que estão fora do nosso controle, né? Como diz a oração que o pessoal dos Alcoólicos Anônimos fazem, né? A gente tem que pede, né? Força, né? Para lidar, né? Com aquelas coisas que a gente pode mudar, coragem para lidar com aquilo que a gente tem que tolerar e sabedoria para diferenciar uma coisa com a outra. A gente tem que aprender a gerenciar o nosso tempo. Quem diz que não tem tempo não é verdade. Eu não sei utilizar o meu tempo. As pessoas que sabem gerenciar o tempo, elas têm tempo para descanso, tempo para trabalhar, para escrever, para ler, para saber as notícias, para encontrar com os amigos, para divertir, para tudo isso. Isso é um aprendizado. Nós precisamos fazer isso na nossa vida. E ainda aprender a dizer não e lidar com a rejeição. Porque tem hora que eu tenho que dizer não, eu não posso. Né? Eu não tenho capacidade de ser dois. Convivo muitas vezes com isso. Às vezes, pacientes ou pessoas amigas que querem um horário no consultório, né? Ficam chateados porque ligam e a agenda está cheia e eu não arrumo um jeito. Como é que eu arrumo um jeito? Eu trabalho, as minhas consultas têm um tempo demarcado de atendimento. E eu não tenho um jeito de atender, por exemplo, em saúde mental, com esse jeitinho, você no intervalo, nós já não atende ninguém em 5 minutos, em 7 minutos. Isso é desrespeito às pessoas.
Então, às vezes, as pessoas se incomodam muito com isso. Estou vendo aí o pessoal comentando que faz meditação antes de dormir. Isso é uma coisa que ajuda, né? Outros que tomam remédio, né? Para poder dormir a noite toda, né? Mas é importante que a gente aprenda a buscar outros recursos para não ficar dependendo só da medicação, né? E às vezes, no caso das medicações para o sono, com o tempo se cria tolerância e precisa aumentar a dosagem, isso não é bom. Nós precisamos aprender a diversificar as atividades intelectuais e a de lazer. Fazer mais coisas, diversificar o nosso lazer, né? O indivíduo, o único lazer dele era jogar futebol. Ele estourou os 2 joelhos, não pode mais jogar, e ele fica deprimido, angustiado, porque não pode fazer nada, porque ele não se abriu para outras coisas, né? Tem gente que a única diversão, às vezes, é uma coisa ruim, como beber final de semana sem controle, sem cuidado, né? Então, nós precisamos diversificar, também diversificar as nossas, né, atividades intelectuais, leitura, cinema, teatro, né? Muita gente, eu conheço pessoas que nunca foram ao teatro, né? Pessoas que nunca assistiram uma ópera, né? É claro que a ópera é muito grande, se você não tiver um cuidado, uma busca, você vai se sentir mal. Mas se você sabe o que você vai assistir, se você estuda, busca alguma coisa, a visão é muito diferente, né? Eu aprendi a gostar de ópera, né, porque tenho um filho que é maestro, né, e a formação dele é toda nessa área. Ele hoje tem mestrado em direção de ópera, essas coisas todas. Então, mas é uma coisa que é muito boa e muito bonita, e preenche o mundo como qualquer outra coisa. A gente precisa disso. A gente tem que evitar, como eu já tinha falado, ambientes de pessoas negativas. Ficar com gente que só reclama, que só fala mal dos outros, que só xinga os outros, só vê defeito dos outros, e isso faz mal para a vida. É claro que às vezes a gente tem que conviver, porque esse fulano está dentro de casa. Mas eu não tenho que ficar o tempo todo ouvindo isso. Eu não tenho que ficar o tempo todo vendo essas coisas dessa maneira. Eu preciso aprender a conciliar positivamente as atividades profissionais e pessoais. Isso é fundamental, e às vezes não é só para a sua saúde emocional, para a saúde emocional da família. Eu vejo muitas crianças tristes porque, às vezes, as escolas têm atividades para elas, principalmente as menores, que é para a participação da família, e os pais, que às vezes podem modificar o horário de trabalho, não fazem para participar disso, né? E eu já ouvi muito isso e já vi, né, estando nesse lugar, vendo os coleguinhas dos meus filhos tristes, reclamando com a mãe, com a avó, que às vezes quem foi a avó, o avô, nem a mãe nem o pai estão ali, né? É claro que alguns não têm condições de sair do trabalho, mas não são todos, né? E que isso é importante, eu tenho que conciliar as coisas, eu tenho que ter tempos claros e determinados para essa situação, né? Aprimorar os relacionamentos afetivos. A gente precisa viver relações afetivas cada vez melhores, né? E para quem chegou depois, eu estava falando bem no iniciozinho, convidando, que no sábado, às 9 horas da manhã, eu vou entrar ao vivo no Instagram, fazer uma live do Dia dos Namorados.
Vou falar sobre o amor romântico e o sagrado. Né? Falar sobre esse aprimoramento da relação a dois. Né? E acho que é muito importante para a gente pensar nessa perspectiva o que o sagrado pode nos ensinar e nos mostrar nesse contexto, nessa caminhada. E quando a gente não der conta, a gente tem que buscar uma ajuda especializada. Não tem jeito. Outra situação agora é a higiene espiritual. Né? Muita gente fala do espírito, mas se a gente não cuida do corpo que a gente vê e que de alguma forma a gente é capaz de compreender, como é que a gente vai cuidar do nosso espírito, que a gente não tem a clareza que nós precisamos, e a gente não tem, né, o jeito, né, claro e evidente, né, de lidar, porque eu não busco entender o que é o meu espírito e, por consequência, eu não busco entender o que é, na minha caminhada, na minha vida, a higiene espiritual. Então, nós buscamos, né, aqui agora, alguns itens que nós fomos buscando na mente, no trabalho que a gente realiza, para pensar. Né? Não está numa ordem o que é mais importante ou menos importante. À medida que nós fomos lembrando das coisas, nós fomos colocando isso num papel para que a gente não esquecesse essas coisas que a gente queria conversar com todo mundo. Vou começar, né, por um sentimento bastante complicado e adoecedor. A gente precisa evitar a raiva e a cólera. Muitos de nós estouramos com muita facilidade. Muitos de nós ficamos enraivecidos facilmente. Isso não melhora o ambiente e muitas vezes não resolve a nossa vida naquilo que a gente quer. E mais do que isso provoca uma descarga de adrenalina no organismo de tal intensidade que a gente chega num momento e num espaço que pode adoecer. Raiva em excesso pode matar. Né? Então, e ela vai matando aos poucos. Nós temos que aprender a identificar que nós somos pessoas raivosas. E se somos, aonde que nós temos mais propensão à raiva? E o que eu preciso fazer para evitar essas situações? Para parar de explodir, né, com esses sentimentos ruins, né, eu me lembro de uma história que o Chico contava, né, Chico Xavier, que Emmanuel dizia que quando a gente tiver com muita raiva e a gente pode falar muita bobagem e dizer o que não precisa, que a gente deve colocar água fria na boca e ficar com ela na boca até esquentar. E se não resolveu ainda, joga fora, põe outra água fria para esfriar os ânimos.
Porque se a gente dá um tempo, a gente vai repensar e às vezes a gente fica com raiva de nada. Às vezes a gente fica com raiva do que nem vai acontecer. Né? A grande maioria das coisas que preocupam as pessoas, nós vamos voltar a falar de ansiedade, mas que preocupam as pessoas, não acontece. Que as pessoas quase morrem de ansiedade, aquelas coisas não acontecem. Outra coisa que a gente precisa evitar é o desânimo. É claro que existem doenças que causam desânimo. Uma pessoa deprimida, né, um dos sintomas mais importantes é o desânimo. Às vezes a pessoa nem sente tristeza, mas ela sente um desânimo muito grande. Algumas doenças orgânicas provocam desânimo, né? Anemia, falta de proteína, né? Desnutrição, doenças crônicas, hipotiroidismo, causam desânimo, a pessoa não dá conta. Mas no dia a dia, se eu identifico esse desânimo e eu tenho condições, eu tenho que trabalhar a minha vida para não ficar desanimado. E nesse momento, especialmente da pandemia, que as coisas vão e você vai vendo, a gente não terminou uma primeira onda, começou a segunda, a gente não terminou a segunda onda, a terceira onda está chegando aí, muita gente acha que isso era exagero, né? Quando nas primeiras vezes que eu falei sobre isso, eu falava tendo como referência a gripe espanhola, que certamente nós viveríamos a terceira onda e temos que rezar para que ela não seja tão complicada quanto da gripe espanhola, porque a terceira onda da gripe espanhola, ela foi a que mais causou óbito e morte no planeta por causa da gripe espanhola. Então, nós temos que aí vem esse desânimo e nós temos que lutar contra ele. A vida tem um sentido, eu tenho que buscar o sentido. Quando eu me propus a criar esse nosso canal de saúde mental e espiritualidade, foi com essa preocupação. Porque quem tem um sentido na vida, ele luta com as suas dificuldades. Né? Nós vamos lembrar Viktor Frankl, né, que foi o criador da logoterapia, e que fala dessa terapia, do valor do sentido. Quem estava no campo de concentração com ele, que tinha sentidos na vida, mesmo que não fosse um sentido positivo, ele tinha um sentido de vingança contra o que tinha acontecido, e aquilo era forte e o sustentava, essas pessoas venceram o campo de concentração. E quando as pessoas perdiam algum sentido na vida, né, era visivelmente o caminho para a morte. Então, nós precisamos buscar esse sentido. Né? Esse nosso trabalho, esse trabalho que a gente faz todas as terças-feiras, é um trabalho de preocupação da gente buscar um sentido. A gente deve evitar conversas maliciosas ou de conteúdo pessimista. Tem gente que só sabe falar mal dos outros, tem gente que só sabe ver a vida do lado ruim. O copo tem meio copo d'água, ele só vê o meio vazio, ele não vê o meio cheio. Né? A maledicência é um vício. Né? E se você pegar as pessoas na maledicência, e se eu falar para elas ficarem 24 horas sem falar mal de ninguém,
ela vai falar, nem seja dela mesma, mas ela não dá conta de não falar. Alguém, né, nos perguntou aqui o que a gente deve esperar de tudo. A gente deve esperar, né, entender primeiro esse fato. O que eu posso mudar na minha vida para, né, que a pandemia seja menos complexa na minha caminhada. E aquilo que eu não sou capaz de mudar, construir essa força, né, de ter certeza que dentro da visão do divino, Deus é inteligência suprema. Né? Tudo tem um fim útil. Né? Podemos não entender, mas tem. E se eu souber e acreditar nisso, eu vou encontrando esse caminho. Aprender a calar mais e a ouvir mais. A gente deve falar menos e ouvir mais. Né? Um ditado popular diz que boca fechada não entra mosquito. Então, às vezes a gente fala demais, repete as mesmas coisas, incomoda os outros, xinga 10, 12 vezes um filho, uma pessoa, repete a mesma história, a mesma coisa. Aprender a ouvir as pessoas, até porque tem muita gente que nesse momento está precisando falar para desabafar, e a gente deveria se permitir ter ouvidos, né, para ouvir essas pessoas. Uma outra questão importante é o exercício do perdão. Né? Perdão que tem sido falado muitas vezes, né? Muita gente trabalhando com isso maravilhosamente bem, né? Isso é importante, né? O nosso querido Rossandro Clunes tem um curso, né, que eu particularmente estou acompanhando, né? Com o carinho dele, o convite dele, nós estamos fazendo o curso aprendendo a perdoar. Né? O perdão é uma coisa fundamental na vida. Né? Nós sabemos disso, né? Nós temos que... Eu, há muitos anos, trabalho com esse tema, não só com meus clientes, mas nas minhas palestras, em seminários, em workshops, né? Às vezes, final de semana, trabalhando só o tema do perdão. Então, nós precisamos aprender essa coisa, né? Alguém nos lembrou aqui um livro realmente muito bonito do Rossandro, que é As 5 Faces do Perdão. O doutor Alberto Almeida também tem um livro sobre perdão. Eu não vou lembrar do nome dele aqui agora, mas está lá na minha outra biblioteca dentro do quarto. Né? Mas é um livro também muito gostoso, esse grande amigo do Pará, que também faz um trabalho muito grande sobre o perdão. Né? Nós que trabalhamos com saúde mental, não tem jeito da gente não estar trabalhando com perdão, não estar estudando isso constantemente, buscando recursos novos, técnicas novas para a gente aprender. Né? Às vezes a pessoa fala assim, mas você já não fala sobre isso, para que vai estudar? É bom estudar, é bom ouvir gente nova, eu gosto demais dessa turma nova, eles têm uma visão gostosa, uma forma muito boa, e a gente aprende muito. Eu aprendo muito com a turma nova. Muito, muito, muito. Gosto muito de lidar com os acadêmicos da associação, lidar com os médicos novos que vêm trabalhar com a gente nos grupos. E isso é muito importante, isso ajuda a gente crescer, isso melhora o nosso emocional, isso melhora o nosso espiritual. Uma outra coisa importante na higiene mental é praticar o serviço ao próximo. Né? Fazer trabalhos voluntários, fazer trabalhos de caridade, né? Muita gente não gosta desse termo, né? Mas a gente precisa fazer isso, trabalhar dessa forma.
Isso ajuda quando a gente vê a dor do outro, a dificuldade do outro, a dor da gente fica assim, ó, pequenininha, muito pequenininha. Às vezes você está queixando de uma coisa insignificante, desconhece a dor do outro, né? Desconhece a dificuldade do outro. Eu me lembro da esposa voltando do trabalho na África, ela foi participar do trabalho da Fraternidade Sem Fronteira, que é uma ONG extremamente respeitável, que a gente apadrinha as pessoas, a gente divulga, trabalha, né? A gente recomenda conhecer a seriedade, tanto do fundador, que é o Wagner Moura, quanto de todo mundo que trabalha nesse trabalho, e ela voltando, me contando das coisas que ela via, né? Pessoas que tinham 13 dias, que não comiam, que comiam argila porque não tinha comida, para pesar o estômago. E a gente às vezes queixando porque o jantar não é o que eu queria, né? Que o sanduíche não era esse que eu queria comer, não era dessa forma, dessa maneira. Uma outra coisa que melhora o nosso emocional é exercitar a empatia e a compaixão, né? A empatia é essa capacidade da gente ver o outro no lugar que ele está, no jeito que ele está sentindo, né? Isso cresce em nós energias, né, muito importantes para podermos exercitar a compaixão, que é diferente da dó, da pena, porque a pena, a dó dos outros, ela desvaloriza o outro, ela apequena a outra criatura. No exercício de compaixão, eu faço pelo outro, fazendo com que o outro cresça, que ele se sinta, né, maior dentro desse processo, dentro dessa situação. Alguém nos lembra aqui que o perdão libera o chakra cardíaco, né? E essas energias que nós estamos falando aqui de caridade, de empatia e compaixão, né, elas estimulam, né, o nosso lobo pré-frontal, e isso consegue inibir a nossa raiva, o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa ansiedade, né? Nos dá uma fonte de prazer, nos dá o sentimento de alegria, né, que são instrumentos importantes na saúde, né? Uma outra coisa, né, certamente deve ter pessoas aqui que não acreditam em Deus, né? Tem gente buscando o sagrado num outro contexto, mas a grande maioria de nós acreditamos. E uma coisa importante na higiene mental é ter humildade diante da vontade divina. Nós ainda acreditamos que Deus existe para nos servir. E não nós é que temos que obedecer à vontade divina. Tanto é, e esse desejo é tão grande, que as pessoas vivem à busca de milagre, que seria algo que Deus teria que derrogar na sua lei para me atender. Como se Deus, que é a inteligência suprema, tivesse feito algo de errado e ele tem que mudar esse algo para que eu me sinta bem. Então eu vejo pessoas com doenças crônicas que querem que Deus tire a doença. E quando eu falo isso, eu digo, mas eu não posso pedir. Pedir, a gente pode pedir qualquer coisa. Se a gente vai receber outra situação, né? Então, nesse contexto, né, não é Deus que tem que me ouvir, sou eu que tenho que aprender a ouvir.
Num dos livros mediúnicos, né, que a gente recebeu, né, na Viagem da Vida, há uma página do espírito Humberto de Campos, o irmão X, que o título é Por que Deus não ouve as minhas preces? Né? E ele fala com muita clareza disso. Né? Quantos de nós não falamos isso? Eu acho que Deus se esqueceu de mim. Eu acho que Jesus esqueceu de mim, né? Eu acho que algum santo da minha devoção, para quem é católico, se esqueceu de mim. Será que eles esqueceram de mim? Ou eles estão me mandando a mensagem e eu não quero ler a mensagem que eu recebo? Então, isso é importante na nossa caminhada. A gente tem que ter humildade nesse contexto. Outra coisa importante na higiene emocional é criar um ambiente harmonioso com os outros. Tem gente que vive para o embate. A vida dele é brigar com os outros. A vida dele é fazer coisas para brigar. Por quê? Porque ele não dá conta de lidar com amor. Ele não dá conta de lidar com afeto. Ele não dá conta de lidar com respeito. Ele não tem sentimento de empatia pelas pessoas. Essa pessoa não tem, né, a dignidade de cuidar da vida. Viver em harmonia é acrescentar recurso de paz, é diminuir o estresse da minha vida. Né? Mas, infelizmente, tem gente que vive disso. Tem gente que fica vigiando as entrelinhas da fala da gente para brigar. Em casa, no serviço, na vida pública, no âmbito social, a gente convive com isso o tempo todo. Né? Se nós sabemos e percebemos isso, a gente tem que criar um ambiente de harmonia. Né? Nós vemos lideranças, né? A gente questiona essa liderança, me perdoe nisso, em que o que eles fazem é criar terror, é assustar as pessoas, é tirar a autoestima das pessoas, é colocar as pessoas numa situação de humilhação, porque acham que o lugar da liderança é esse. Né? O verdadeiro líder, ele tem autoridade. Né? E as pessoas sentem por ele respeito. Né? É muito ruim a gente conviver com as pessoas com medo da gente. Com medo de conversar, porque eu sou um chefe que grita, que briga, que xinga, que cria dificuldades. Né? É muito ruim isso, né? Eu já vi em vários lugares, acompanhei várias situações de lideranças que, quando as pessoas saem dos cargos, as pessoas praticamente soltam foguete, ficam felizes porque são pessoas que não conseguem construir harmonia e acham que são fortes. Na realidade, elas são violentas. Fortaleza não é esse lugar. Forte é Jesus, que construiu na vida um ambiente de harmonia para ele e para as pessoas que estavam ao seu redor. Aprender o desapego das coisas impermanentes, né? Nós precisamos aprender isso. Né? Não adianta eu ter apego coisa que vai embora. Né?
apego à casa, ao carro, ao dinheiro, ao cargo, ao título, nem apego às pessoas. As pessoas às vezes precisam ir embora, às vezes as pessoas falecem, né, desencarnam, tem que continuar a caminhada da vida delas. Então, nós temos que aprender a nos desapegar. Isso não significa que a gente não ame e não goste, é o contrário. Quem ama, né, está feliz porque o objeto do seu amor, esse objeto do seu amor, está feliz aonde está. A gente sente saudade. Mas eu aprendi, né, e acredito piamente nisso, que a saudade é um sentimento que embeleza o objeto do nosso amor. E o dia que a vida nos permite reencontrar com esse amor, ele está mais belo, mais viçoso, e o nosso amor está mais lindo. Então, nós precisamos aprender a desapegar. Né? Tem gente que fica vigiando um carro 24 horas por dia porque não pode ter um arranhão. Né? Ah, mas eu comprei muito caro. Mas comprou para quê? Não pode acontecer. A gente não tem que arranhar um carro, não tem que bater um carro, não tem que ser descuidado. Mas por causa de pouca coisa eu ficar destruído. Né? Tem gente que sofre o tempo todo com medo de perder o poder que ele não tem, porque se fosse dele, não iria embora. E para a gente ir encerrando a nossa conversa, que nós nos permitimos prosseguir, eu agradeço aí todo mundo que está nos acompanhando esse tempo todo, nós temos mais alguns detalhes para terminar. Cultivar gentileza. Isso melhora o ambiente espiritual da vida. Ser gentil, a palavra gentil vem de ser gente, né? Vem de gente, da mesma coisa. Ser gente e cuidar das pessoas como gente, né? O lema do Instituto, né, Renascimento, que nós fazemos parte, do trabalho clínico, é gente cuidando de gente, né? A gente tem que fazer, a gente tem que ter gentileza, né? A gente tem que ensinar às crianças aquelas palavrinhas importantes que as pessoas esquecem, né? Licença, obrigado, por favor, né? Tantas outras coisas. E muita gente está precisando aprender. Boa noite, bom dia, como é que você está? Às vezes você entra no elevador e dá bom dia, as pessoas até olham com cara ruim, como se você estivesse falando palavrão. Fecha a cara, olha para o outro lado, né? Acha que é importante fazer isso. A única coisa que a pessoa está mostrando é que ela não tem educação. E me perdoe quem é assim, mas isso é uma verdade. Uma pessoa que não responde um cumprimento, se ela não tem uma deficiência auditiva que ela não escutou, a única coisa que ela é deseducada. É deseducada. Né? Então a gente tem que cultivar a gentileza e ensinar as crianças a cultivar a gentileza e vigiar isso em nós o tempo todo. A gente precisa buscar a sabedoria através do estudo, né, que é esse exercício que nós estamos fazendo aqui, e também através da meditação. Né? Existem métodos de meditação que não são só para nos tranquilizar, nos harmonizar, mas são também para nos levar a um conhecimento interior e um conhecimento transcendente maior na nossa vida. Nós precisamos guardar lealdade aos valores que a gente diz que tem. Então, se eu acho que honestidade é um valor, eu tenho que ser honesto mesmo longe de todo mundo. Né? Se eu acho que a fidelidade é uma coisa importante, eu tenho que ser fiel a todo momento. Né? Então, nós temos que guardar lealdade aos nossos valores.
A gente vê gente falando de cristianismo, dizendo que os valores cristãos são importantes, num combate de ódio, de inimizade, né? Perseguindo irmãos que às vezes acompanham a mesma doutrina do Cristo de um ângulo diferente. Aonde está o valor cristão? Jesus se entregou, né, ao governo romano, ao governo do próprio povo judeu, porque ele guardava lealdade àquilo que ele acreditava. Aquilo que ele acreditava. Então, quando eu vejo pessoas que têm um rótulo religioso de cristão e que agridem as pessoas, combatem as pessoas, estimulam a violência pela discriminação, seja ela racial, seja ela de gênero, seja ela que for, essas pessoas podem ser tudo de menos cristão. Há uma fala, né, que está no Evangelho, parecem, mas não são. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. E para encerrar, a gente precisa usar um dos instrumentos mais importantes da higiene espiritual, que é a oração. Conversar com Deus. A gente precisa repetir a oração. E se você quer repetir o Pai Nosso, repita com cuidado. Cada palavra que está ali. Porque se você quer ser fiel à oração que o Cristo ensinou, a primeira coisa é guardar essas duas palavrinhas que começam. Pai Nosso. Deus é Pai. E é Pai de todos nós. E se Ele é Pai de todos nós somos irmãos. E deveríamos nos cuidar como irmãos. Então a oração nossa, ela tem que ser uma oração que preencha, que cresça, que transforme. E para encerrar a nossa fala, eu vou contar uma historinha sobre oração. Uma história que eu acho muito bonita. Né? Numa cidadezinha, toda tarde, entrava um homem de trajes maltrapilhos, descuidado, mostrando a condição social dele complicada, e ele ia até o altar, onde estava a imagem de Jesus, e era onde estava o cofre, onde as pessoas colocavam as ofertas, e rapidamente ele saía. E o sacristão começou a ver aquilo lá, né, e achar, né, esquisito, e ele chamou o padre e falou assim: "Seu padre, tem um homem que toda tarde ele entra na igreja, faz o mesmo ritual, vai embora. Eu acho que ele está esperando um momento para roubar a igreja." O padre, então, se propôs a vigiar aquilo e chegou lá, quando o homem estava lá, e se aproximou: "Olha, a gente vê que o senhor está vindo aí, como é que é o nome do senhor?" "Eu chamo Zé." "E o que o senhor veio fazer? Porque todos os dias o senhor passa tão rápido dentro da igreja." "Ah, senhor padre, é porque eu sou uma pessoa muito simples, não tenho conhecimento, não tenho cultura, não sei ler. Então, eu oro para Jesus do jeito que eu sei orar." E aí ele disse: "Mas como é que você ora para Jesus?" Ele virou assim: "Eu todo dia chego e olho para ele e falo assim: Oi Jesus, olha aqui eu, o Zé." Acontece que tempos depois,
o Zé foi internado numa enfermaria de um hospital público e ele ficou ali muitas semanas, porque ele estava muito doente. E ele nunca recebia visitas. Mas as enfermeiras começaram a perceber que todo dia, depois do horário de visita, o Zé estava feliz, muito feliz. E contaram para a enfermeira-chefe, que era uma irmã de caridade, e ela foi lá: ô, senhor Zé, como é que o senhor está? O senhor não tem parente? Eu não tenho ninguém. Eu fui criado na rua, nunca tive ninguém na vida. A gente vê que o senhor não recebe visita, mas depois de todo dia da visita, o senhor está tão feliz. O que acontece? E ele disse: é porque todo dia entra um homem aqui e chega perto de mim e diz: oi, Zé, olha aqui eu, Jesus. A oração, ela não é de muitas palavras. Jesus já nos ensinava disso. A oração é do sentimento. E a oração do Zé foi ouvida e ele recebeu aquilo que ele merecia. Vamos aprender isso, a orar com o coração, principalmente nesses momentos de tanta dor, orar pelos que estão doentes, orar pelas famílias que estão perdendo seus parentes, orar por aqueles que estão passando fome, que perderam seus empregos, orar por todos que a gente puder, principalmente orar por nós, para que a gente tenha força e coragem de lidar com tudo isso. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, convidar aqueles que puderem na sexta-feira, através do canal do YouTube, da Rede Amigo Espírita de TV, às 20 horas, eu vou estar conversando com um grande amigo, Orlando, um médium de São Paulo, sobre as emoções após a pandemia. E no sábado, pela manhã, eu vou entrar ao vivo para fazer uma live do Dia dos Namorados, falar sobre o amor romântico e o sagrado. Eu espero que vocês possam estar conosco nesses dois encontros. E desde já, lembrar, nós temos colocado no Instagram, vamos aumentar essa propaganda, porque ela é muito importante. No período do dia 21, até o dia 25 de junho, a Associação Médico Espírita do Brasil vai estar promovendo uma série de lives todas as noites para o lançamento de um novo livro que se chama Psicografia Iluminada. Quem esteve conosco a semana passada teve a oportunidade de conversar, ver a gente conversando com os dois organizadores, que são dois médicos gaúchos, o Dr. Carlos Durgante, o Dr. Paulo Daguiar. O Dr. Paulo é psiquiatra, o Dr. Carlos é geriatra, e são membros da Associação Médico Espírita, e eles organizaram esse livro, que é um estudo em saúde mental baseado na obra do espírito André Luiz através da psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então é uma oportunidade, São vários autores, companheiros de qualidade. Na quarta-feira, dia 23, eu vou estar falando sobre o meu capítulo, que é sobre sexualidade. O capítulo chama-se Diante do Desafio da Sexualidade. Eu sou um dos que vai falar na quarta-feira. O Dr. Edson, que trabalha com dependência química, que também é psiquiatra, vai estar falando sobre o capítulo dele, sobre dependências. E a gente vai ter um imenso prazer de receber todo mundo para conhecer esse trabalho. Então,
muito obrigado, um beijo para quem esteve conosco até agora, no coração, muita paz e até sexta-feira, e quem não puder na sexta, no sábado, às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus.